O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2019. Trimestre este em que o nosso estudo está sendo no livro de Êxodo. No presente momento, a nossa lição já é a de número 9, com o título O Tabernáculo. Naturalmente, uma lição para os jovens ou as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 25, do verso 1 até o verso 9. E já apresentando a leitura bíblica, tomando nossas Bíblias, podemos então, assim, estarmos acompanhando a leitura. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Eis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texucos e madeira de cetim, azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. No estudo de Êxodo, nesse particular da nossa lição, o tabernáculo, a colocação que estamos fazendo hoje nesta lição é no capítulo 25. E atentem ao ler, ao estudar esse livro de Êxodo, que temos 3 passos aqui a respeito do tabernáculo. Primeiro, Deus dá a ordem e vai falar de cada móvel, das suas dimensões, do seu material, etc. Então, primeiramente, a ordem de Deus para confeccionar o tabernáculo que ele descrevia como deveria ser. E o padrão básico, segundo o modelo que o próprio Deus mostrou a Moisés no monte. Segundo ponto, nós podemos ler na sequência, parece uma repetição, mas é se dizendo que estava se fazendo cada móvel, cada obra, conforme aquilo que foi estabelecido para fazer. E uma terceira vez se repete falando sobre o tabernáculo, de que foi feito. Moisés recebe o tabernáculo e que confere. Era conforme o que estava previsto e conforme o que ele viu no Monte Santo. Então, atente para isso. E parece que é uma repetição de coisas, mas um é a ordem e a descrição de como deveria ser feito. Segunda vez é
os artistas ou artífices fazendo a obra e descreve como estava fazendo. E terceira vez, entregam a Moisés e Moisés vai montar o tabernáculo, conferindo e dizendo que está exato, conforme aquilo que Deus mostrou no Monte Santo. Portanto, atentemos isso. Mas nós estamos na primeira parte. E é de uma forma simples e rápida, quase que superficial, que vamos falar sobre o tabernáculo. A ordem de Deus para construir esse tabernáculo. Mas a própria lição vai colocar mais alguns detalhes. Continuando, depois de fazer a leitura bíblica em classe, nós temos o nosso texto áureo. Texto áureo esse tirado do verso 8, onde podemos estar lendo: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, o objetivo do santuário é Deus ter morada junto com o seu povo. O povo morando em tendas e Deus também morando em tendas como eles. Ali naquele deserto e durante os 40 anos desta caminhada. Para o estudo nosso nesta lição 9, o tabernáculo, no livro de Êxodo, nós vamos usar o seguinte esboço com os nossos 3 subtítulos de desenvolvimento. As instruções para o tabernáculo, o pátio do tabernáculo e o lugar da habitação de Deus. Assim, dando sequência, numa palavra introdutória, dizemos: o grande propósito e projeto de Deus é habitar em meio ao seu povo. Para tanto, ordenou a Moisés que, juntamente com todo o povo, construísse um lugar separado para adoração, um santuário móvel que acompanhasse o povo durante toda a sua peregrinação pelo deserto, sempre apontando para o santuário celeste perfeito. Então, atentemos para essa colocação. O santuário que Deus está mandando fazer, o tabernáculo, o objetivo principal é ele estar com o povo, né? Qual povo tem um Deus tão chegado a si? Nenhum Deus é chegado ao seu povo como o Deus de Israel, ainda mais que outro Deus não existe. Todos os demais são invenção e criação dos homens, enquanto este Deus, o Deus que diz eu sou, é o verdadeiro e único Deus que se manifesta através do povo de Israel. Israel sendo tomado, se apresentar ao mundo e ensinar ao mundo sobre ele e sobre o seu povo e os objetivos de Deus. Aqui, por enquanto, é um santuário para Deus morar junto. Tem que ser móvel. Depois teremos tabernáculo fixo. Aí já é com Salomão, fazendo um templo segundo aquilo que Deus lhe deu de sabedoria, mas naturalmente obedecidas as regras básicas daquilo que foi colocado para o tabernáculo e avisado a Moisés. Tem que ser conforme o modelo que você viu no monte. Muito bem. Só que isso depois vai ampliar ao ponto de termos entendimento que o verdadeiro templo de Deus é o próprio Cordeiro, o que é depois manifestado lá em Apocalipse. Não tem templo no céu, nem tabernáculo móvel, nem fixo. É totalmente outra ideia. Quando se coloca o Cordeiro de Deus é o templo. Aí vamos entender também essa outra colocação. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é uma unidade, uma união com Cristo, mas não é união de ajuntamento, é de formar coesão para serem um. Ou a figura na videira. Meu pai é o lavrador e eu sou a videira.
E nós, os seus, todos esses são galhos desta videira. Então há uma unidade. Nós não vamos entrar no santuário para adorar a Deus. Nós estaremos em comunhão com Ele por todo o tempo. E essa união nossa com Cristo é uma união que também tem a unidade, porque Cristo une-se com o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, uma coisa, irmão, que só vamos ver e poder entender melhor quando nós estivermos nos lugares celestiais. Por enquanto, vamos só melhorando a ideia. Deus não está habitando em templos feitos por mãos de homens. Deus está aqui conosco por causa de nós. Se a gente for embora, pode ser que também possa se retirar. Não esteja aqui. Por isso que Salomão disse, Deus, que é esta casa que eu estou fazendo, já que o seu Espírito enche os céus dos céus. Então era só um modelo pelo qual os homens iam aprendendo a se aproximar de Deus e fazer uma adoração com um objetivo e dentro de um aspecto de ordem e santidade que Deus depois estaria ensinando progressivamente através de todo o tempo. Continuando e passando o nosso primeiro subtítulo, que é as instruções para o tabernáculo. Instruções, é Deus falando. E observe que nós vamos nos deter mais no capítulo 25, porque os detalhes diversos dos móveis e do próprio tabernáculo desenvolvem nos capítulos seguintes, e nós não vamos entrar nessa parte, que seriam muitos detalhes que não estariam comportando dentro do período previsto para uma lição da escola bíblica dominical. Muito bem, assim nesse novo subtítulo, que é as instruções para o tabernáculo, primeiro parágrafo, temos esta colocação. Após libertar o seu povo do Egito, o Senhor os instruiu ou os conduziu até que chegaram ao Sinai, ou ao Monte Horebe. Ali eles se acamparam e receberam a lei. De agora em diante, a ordem de Deus para eles era que construíssem um tabernáculo para que o Senhor habitasse em meio ao seu povo. Assim eles também teriam a oportunidade de se chegarem mais perto do seu Deus, através de um culto baseado em ofertas e sacrifícios realizados nesse santuário. Mas observem tudo como figura, como primeiras letras de um aprendizado, um beabá, vamos dizer assim, nas coisas espirituais relacionadas a Deus. Porque depois vamos entender e vai ser falado que Deus não estava querendo sacrifício de cordeiros, de pombos, aquilo tudo aquilo era uma forma de expressar a nossa aproximação de Deus e os critérios para de fato podermos ser aceitos diante de Deus. E a colocação principal era expiação do pecado, mas estaremos vendo isso um pouquinho mais à frente. E nessa continuidade, entendamos que aí está o santuário de Deus, numa figura que assim colocamos à vista de todos, consistindo de um pátio, e dentro desse pátio uma tenda propriamente dita, e à frente desta tenda temos, da tenda até uma porta de entrada, temos uma pia com água e o altar do holocausto, onde os sacrifícios que deveriam ser queimados eram queimados, porque ali estava um altar próprio para essa atividade. E a porta única. E na nossa figura ilustrativa, observem, o povo de Israel todo em volta do santuário. Ou seja, Deus morando praticamente no meio do povo, porque a distribuição das tribos era organizada, à frente ou atrás, à esquerda ou à direita do santuário, estava todo o povo ordenado, conforme o que Deus depois vai prescrever com mais detalhes ou mais exatidão. É o que precisamos entender hoje,
quando Jesus disse: estarei convosco até a consumação do século. Uma presença que não depende de quatro paredes, do que nós chamamos hoje de prédio, com o nome de templo, ou às vezes até com o nome de igreja. Mas igreja é o povo, e o que Deus busca e recebe, e com quem está, são as pessoas que se achegam a Ele. Mas é Deus trazendo as primeiras letras daquilo que seria a instrução para o povo. Em continuidade, num parágrafo segundo, o tabernáculo seria construído pelo povo com os recursos que receberam pela providência divina ao saírem do Egito, e que seria coletado a partir da oferta feita por aqueles cujo coração se movessem voluntariamente. Todos os recursos em posse do povo no deserto haviam sido recebidos pela providência de Deus e tinham a finalidade principal de ser usados na própria obra de Deus. No entanto, Deus aceita a oferta apenas daqueles que a trazem voluntariamente e com alegria, pois quem assim age reconhece que aquilo que possui não é propriedade sua ou não é propriamente seu, mas de Deus. E mesmo assim, o Senhor não requer tudo, mas apenas uma parte. Muito bem. Isso colocado numa gravura ilustrativa, imaginemos o povo fazendo fila e trazendo as ofertas. Ofertas simples como tecidos, ofertas simples como material para tintura de tecidos e peles também. Coisas simples, mas também ouro, também prata, também pedras preciosas, conforme aquilo que cada um tinha, era a oferta que poderia dar. Do pouco que complementava, ou daquilo que era mais valioso e raro, que entretanto era necessário e era trazido também. E felizmente nesta coleta realizada no deserto, primeira coleta que a gente já ouviu falar, escrito na Bíblia, está que o povo foi trazendo e trouxe mais do que era necessário. Foi preciso falar com o povo, não basta, não precisa trazer mais nada. Já está o suficiente. Portanto, observe que nada além daquilo que é necessário, mas está conosco. E assim, passando alguns versículos para entendermos mais um pouco, lembrem-se da ordem de Deus, porque Deus disse a eles para fazerem algo. Está no verso 35 do capítulo 12, e que diz: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestaram, vão-lhes, e eles despojaram os egípcios. Então observem, o povo instruído por Deus chega a pedir, às pessoas, aos egípcios, aqueles com quem trabalharam, ou para quem trabalharam, se lhe desse, alguma coisa, e deram mesmo, Foi alguma coisa que Deus moveu e deram vasos de ouro, de prata, talvez joias, talvez outras coisas mais, e o povo saiu enriquecido da terra do Egito. De uma forma, Deus também estava querendo dizer, o salário pelo tempo de trabalho. Poderíamos colocar assim também. E o povo vai para o deserto. Mas o que fazer no deserto com tanta riqueza? Bom, se alguém tem gosto nisso, tá bom. Mas na hora de também ser convocado para uma participação, deveriam ter esta voluntariedade e alegria de participar do projeto de Deus, grande projeto, nobre projeto para eles mesmos, Deus morando com eles. Entendamos isso. Continuando, ainda em 2 Coríntios 9 e verso 7, agora já no Novo Testamento, Paulo orientando, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí está, até hoje, o costume de ofertas, de coletas, campanhas que nós chamamos às vezes, justamente para suprir alguma coisa, necessidade na obra. Agora, naquele tempo, fazer o tabernáculo. Hoje, nós temos tantas atividades que requerem alguma coisa e fica a nosso dispor de ajudar. E que Deus dê alegria e depois venha abençoar ainda mais os irmãos. Nós temos obra social, tem no aspecto imediato aqui na Igreja de Assistência a Necessitados, temos o aspecto social do Lar dos Velhinhos, temos a obra missionária também, tanto a nossa como ainda aquelas com quem a gente contribui, reconhecendo a atividade deles, como os Gideões missionários, Antioquia, Cairós e tantos outros mais, que segundo o que nos vem no coração e apresenta-se a oportunidade, estamos também ajudando. Só que entendam, hoje não é prédio, o mais importante é almas, conquistarmos almas. Que saibamos aplicar bem os nossos recursos e direcionar nossas ofertas nas diversas campanhas também. Continuando, ainda nesse primeiro subtítulo, as instruções para o tabernáculo, o parágrafo 3º diz: portanto, aqui há uma instrução maravilhosa para aqueles que querem viver bem com Deus. Ele tem um projeto, afinal. O tabernáculo não foi uma invenção humana, foi mostrado um modelo para Moisés. E nesse projeto, Deus conta com o seu povo para realizá-lo. Contudo, todos os recursos necessários ele já colocou no meio do povo. Basta apenas que entendam o chamado e se disponham a atendê-lo. Aí está um particular que vou colocar aqui, aproveitando a nossa lição que fala de ofertas voluntárias para a obra de Deus. É importante a gente saber da nossa fartura, ou daquilo que temos que possa não parecer fartura, a gente cooperar. Porque em Deuteronômio 26 está o alerta, que a tendência humana em reter recursos a mais daquilo além do que Deus disponibilizou para nós, considerando que o dízimo é dele, a tendência nossa é gastar com coisas que na palavra diz, impuras. Quantos estão gastando recursos que poderiam ser para a obra de Deus, para a evangelização, ou mesmo o pagamento do dízimo, e usam para conforto excessivo, para viagens desnecessárias, televisão cada vez maior, recursos de informática, de internet cada vez maior. Não há limite, mas estão gastando aquilo que amarra o mundo, ou é próprio do mundo. E aí tem um alerta já da palavra de Deus, que nós precisamos ter o devido cuidado. Se nós não temos domínio sobre essas coisas, é melhor não gastar com aquilo que, conforme diz Isaías, que não é pão. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Então, ou aquilo que não alimenta. Ainda mais se for espiritualmente. Consideremos tudo isso. Mas, tendo observado essas primeiras coisas, a ordem de construir o santuário, passemos para o subtítulo seguinte, nesse estudo de Êxodo, nessa lição 9, o tabernáculo. O subtítulo, o pátio do tabernáculo. Assim, seguindo, no primeiro parágrafo desse novo subtítulo, o pátio do tabernáculo, podemos dizer, é evidente que o tabernáculo é uma figura, uma sombra do verdadeiro, o céu. No entanto, foi assim naquele tempo para que o povo fosse instruído na maneira correta de se aproximar de Deus e adorá-lo. A primeira observação que podemos fazer é que o acesso ao pátio dava-se apenas por uma única entrada, o que aponta para um único caminho, uma única direção para o céu, para Cristo Jesus. Assim também o tabernáculo não tinha porta de saída,
muito menos janelas. Era o convite de Deus para entrar e ficar com Ele. A ideia de estar com Deus é eternamente. Não tinha outra distração. O alvo é entrar pela porta e segue-se a chegar à presença de Deus, de onde ninguém vai precisar sair. E, na verdade, nós seremos como Pedro naquele dia. Senhor, é tão bom estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, também para Moisés, também para Elias, e vamos ficar por aqui, eternamente. E isso Pedro falou no monte. Imagina se fosse no céu. Aí que ele não queria voltar mais na terra, nunca mais. Mas para nós entendermos, no tabernáculo já estão pequenos indícios. Entrada e chegada a Deus, de cuja presença não se sai mais. Ali haverá excelente glória e tudo mais. E nós nunca mais precisaremos voltar, ainda mais para esse mundo, para as coisas externas, alheias à realidade de Deus conosco. Mas, assim colocado, consideremos a expressão básica que temos no Evangelho, Jesus dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens, já terá plenitude. E em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quem chega ao Pai, repito na minha expressão, vamos dizer assim, própria, que ninguém depois vai querer sair da presença de Deus. Continuando, num segundo parágrafo desse novo subtítulo, o pátio do tabernáculo, no primeiro espaço físico do tabernáculo, o pátio, havia primeiramente o altar do holocausto. Junto a esse altar, o transgressor da lei de Deus se encontrava com o sacerdote para oferecer sacrifício ao Senhor, assim expiando os seus pecados e obtendo perdão. Isso tipifica a Cristo, que morreu pelos pecados dos homens. Sem um sacrifício de expiação de pecados, não há perdão. E o homem não pode seguir ao encontro de Deus. Assim, colocando numa figura ilustrativa, conforme a arte de um desenhista, aí temos na exposição de gravura aqui, diante de todos os nossos amados professores e demais irmãos, a porta, e de imediato já estava o altar do holocausto, onde o primeiro sacrifício que deveria ser feito é com ordem. Era expiação dos pecados, sacrifício de expiação dos pecados. Porque os pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas isso retirado, estamos reconciliados. Aí podemos adentrar a plenitude daquilo que Deus tem proposto para nós. Ou passo a passo, vamos chegando a esta comunhão plena com Deus. Então, altar do holocausto. Observe pela figura, segue-se a pia com água e depois o tabernáculo propriamente dito, a tenda de morada de Deus. Continuando, observando alguns versos que podem ser importantes, todos nós, ou os professores, diante das classes, estarem considerando, em Efésios capítulo 5, verso 2, Paulo dizendo: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Passando pelo altar do holocausto, onde primeiramente era feito o sacrifício da expiação do pecado, pronto, Jesus se entregando por nós, e nós como que nele morrendo para as coisas deste mundo, para vivermos somente para as coisas espirituais. Em Hebreus 10, 12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à direita de Deus.
Jesus, tendo propiciado a situação de estarmos reconciliados com Deus pelo resgate das nossas almas, pelo alto preço com que nos comprou, pronto. Isso já está feito e tem continuidade, porque ele está diante de Deus à sua direita. E a palavra seguinte, Hebreus 7, 25, portanto pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Lembrando que Jesus é sumo sacerdote, e a função do sacerdote é interceder, trabalhar em favor daqueles sobre os quais foi colocado. Aí entendamos nós, obreiros, que nossa maior missão não é ficar vasculhando a vida de fiéis e penalizando ou coisa. Nosso anseio tem que ser o contrário. Vendo alguma coisa errada, é correr para pedir socorro de Deus em favor daquele fiel, daquela ovelha que está no rebanho, aos cuidados de cada um. Portanto, entendamos, é operação de amor e não de juízo, nem carrasco, nem capataz. Precisamos entender isso. É conduzir as ovelhas para o redil em proteção, livrando-as do lobo, livrando de todo e qualquer perigo. Assim, continuando, num terceiro parágrafo, nesse subtítulo, Pátio do Tabernáculo, ainda no pátio havia a pia de cobre, que eu já citei na figura anterior, lugar onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para exercerem os seus deveres sacerdotais. É claro que, para se chegar a Deus, o ministrante, o adorador, tinha de estar limpo de todas as impurezas da carne. Da mesma forma, após passar pelo altar do sacrifício de Cristo na cruz, o homem deve se limpar de todas as suas más obras e de uma má consciência, pelo conhecimento e prática da palavra de Deus, que é a verdadeira água limpa. E essas coisas, não observa que nenhuma complementando a outra, é uma falando da outra. A verdade é que é Cristo Jesus um só. Temos a expiação do pecado, temos o holocausto, temos sacrifício pacífico, tem a oferta de voto, e temos a água que nos purifica, e tem nele o azeite. Então em Jesus está tudo. Só que muitas vezes temos que se falar várias coisas que somadas referem-se ao mesmo Jesus e aquilo que é sua providência a nosso respeito ou a nosso favor. Assim lembremos que Jesus mesmo disse em João 15, verso 3, ao dizer, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sacrifício, sangue, vida dada e ao mesmo tempo a palavra que é como água. As coisas se complementam. E Hebreus 10, 22, a palavra que diz, cheguemos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O direito e a possibilidade de entrar no santuário e a presença de Deus é tão somente pelo sacrifício de expiação de pecado, ou pela operação da palavra de Deus em nossa alma, vamos dizer assim. Ou seja, lavando-nos, o que, na verdade, o sacrifício já estaria fazendo, né? Quando Jesus dava a sua vida em nosso lugar. Então, acrescentemos estas coisas. Continuando um pouco mais, indo à frente, na nossa lição, num terceiro subtítulo, sendo a lição principal o tabernáculo dentro do estudo do livro de Êxodo, o terceiro é o lugar da habitação de Deus. Falando agora mais precisamente sobre a tenda de Deus, o tabernáculo, que ficava dentro do pátio. Assim, passando na nossa lição a um terceiro subtítulo, lugar da habitação de Deus, no primeiro parágrafo do nosso material de classe, podemos ter o resumo que diz, no tabernáculo não havia janelas,
A única fonte de iluminação era o castiçal de ouro puro e batido, e que representa a igreja, ou cada um de nós. As lâmpadas do castiçal ardiam continuamente e eram abastecidas diariamente com azeite puro de oliveira, para que iluminassem continuamente o lugar santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo, do qual todo crente precisa se encher, a fim de que a sua luz brilhe neste mundo de trevas. Então, a observação primeira é que, entrando no santuário, nós teríamos o castiçal iluminando aquele ambiente, fazendo a exposição ou apresentando uma figura em corte deste tabernáculo ou desta tenda. Observe uma tenda dentro do pátio, e ali nós temos toda a cobertura e armação, sustentação desta tenda. Tudo era ali dentro baseado em ouro, eram madeiras revestidas de ouro ou ouro puro, como castiçal, como propiciatório. Mas vamos lá. Teríamos primeiro um compartimento que é na direção da entrada, cuja porta leva já a um primeiro recinto chamado lugar santo, alguns chamando de primeiro santuário, ou primeiro tabernáculo, que é o primeiro recinto, onde, observem que temos à esquerda, que seria o sul, a colocação de um castiçal. Castiçal esse que é a fonte de luz. Só tem luz o castiçal se tiver azeite. E a igreja é castiçal, mas só dá a luz se tiver unção. Isso que nós precisamos entender. E a interpretação disso, lembre, vai aparecer depois lá em Apocalipse, que Deus habita em meio aos castiçais, ou junto com as luzes. E o castiçal é a igreja, apresentado em Apocalipse. Então o Senhor está conosco, Ele luz e nós luz, pela virtude, pelo azeite, pelo que da parte dele nos é concedido para termos essa capacidade, sermos luz para o mundo. Observem isso. Continuando na nossa lição, e nesse aspecto, falando do castiçal, ainda, nós temos em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, o que citei, mas agora no verso, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, ou líderes das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então está bem claro que o castiçal representa a igreja. Em Mateus capítulo 5, verso 14, a parte inicial do versículo diz, Jesus falando para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Assim vão entender que este recinto primeiro seria um acesso primário aproximando-se de Deus, quando aquele que chegasse até o tabernáculo teria a iluminação da igreja, ou a iluminação nossa, ou os nossos bons exemplos e testemunhos, ajudando a pessoa a estar diante de Deus também. Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o detalhe na colocação lá do santuário não é um encanamento com azeite direto para a lâmpada ou para o castiçal, não, tinha que ser abastecido todos os dias, para nós termos entendimento. Nós não podemos fazer um dia de consagração e depois fica um tempo sem buscar a Deus
e após um período de sequidão voltamos a buscar Deus. Na verdade, deve ser um processo contínuo, de etapas, periódico, tal qual o maná. Buscar o maná cada dia, abastecer-se do azeite cada dia. E olha lá, você não precisa de momento em momento, de hora em hora, não sei, aí é necessidade de cada um. Mas não vai faltar azeite. Como nunca faltou, maná. A necessidade que há, nós precisamos perceber isso e começar a buscar o reabastecimento a cada período da nossa necessidade. Continuando ainda, nesse terceiro subtítulo, o lugar da habitação de Deus, segundo parágrafo nosso, ainda dentro do lugar santo, havia a mesa dos pães que eram trocados todos os sábados, e também o altar do incenso, que é símbolo do altar das orações. Outra representação da igreja. Muito bem, ou outras representações da igreja. O incenso é a oração dos santos, que sobe até o trono de Deus. O fogo que queimava o incenso nesse altar era tirado do altar de bronze, ou seja, do altar do sacrifício, ensinando que antes de buscar a face do Senhor em oração, é necessário que o homem alcance primeiro o perdão e a purificação dos seus pecados. Essas três peças estavam dispostas dentro do lugar santo. Se voltássemos àquela lição anterior, quando apresentamos em figura o recinto do santuário, lembremos, entrando no primeiro tabernáculo à esquerda, o castiçal, direção sul. À direita, a direção norte, a mesa com os pães. E à frente, o altar do incenso. Coloquemos ainda mais alguma coisa. Observem, nós falamos muito de sermos sal da terra e luz do mundo. Mas a palavra, na verdade, e o tabernáculo também fala que nós devemos ser pão para o mundo. Da parte de Deus, somos o pão, e pão esse que deve alimentar o mundo. Se observarmos o texto bíblico em 1 Coríntios 5, 7, quando diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mas ele também disse que ele é o pão que desceu do céu. Mas aqui nesse versículo, observe que Paulo nos chama de massa. Massa que deve estar sem fermento. Ou seja, nós somos também pão. Assim como Jesus é luz, nós devemos ser luz. Assim como Jesus é pão que desceu do céu e alimenta o mundo, nós temos que ser pão. Um pão fornecido por céu para alimentarmos também o mundo. Então, observe, irmãos, aquela palavra que Paulo diz, com muito gosto, ele se daria voluntariamente para ser gasto e desgastado em favor das almas, é o que nós precisamos entender. Tem gente que está querendo ser um pão bem informadinho, bem enfeitadinho, e para ficar na vitrine. Não, nós temos que ser pão para ser como que dado para o mundo. Muitos querem usar da igreja ou dos benefícios que podem conseguir com o evangelho. Mas, na verdade, temos que nos gastar servindo aos outros. Aí, por favor, espero que entendam isso. Nós vamos diminuindo, acabando, mas enriquecendo a outros. Esse é o evangelho, e não ao contrário, ver o que a gente pode conseguir e ser famoso e dizer que somos os tais abençoados por Deus porque temos nos enriquecido. É perigoso, porque temos a censura. Ai dos pastores que se enriquecem à custa do rebanho. Não apacenta as ovelhas, mas tira a lã, tira a gordura, tira o leite. Meu Deus, tem misericórdia. Então vamos entender, evangelho se dá, né? Dai e ser-vos-á
dado. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então, entenda o evangelho, é isto. Então, obreiros se esforcem mais, se desgastem mais na obra de Deus, a favor do projeto de Deus. Dá o testemunho da sua pessoa ao mundo e também do seu projeto de salvação das almas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17, outra vez Paulo diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Na colocação do pão ali no santuário, tinha que ser de uma mesma massa, uma massa que era dividida em 12, falando da multidão das tribos de Israel, ou do povo de Deus, que deve estar à disposição, doando-se para alimentar o mundo. Então, nós somos um só pão, como um só corpo, como também um castiçal de luz. Apocalipse 5:10 já fala do aspecto do incenso, da intercessão. Quando diz, Apocalipse 5, verso 10, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, o aspecto dos sacerdotes é aqueles que se apresentam diante de Deus, suplicando a favor do povo, ou das almas, ou do mundo perdido, porque o objetivo é salvá-los, não é condená-los. Não cabe a nós condená-los. Nós não somos o carrasco, nós somos aqueles que são enviados para clarear, para iluminar, para refrigerar, como sendo nós também água. Ainda que essa colocação não é dada de imediato, mas diz todo aquele que vier a Jesus, nele se faz uma fonte que salta para matar a sede de muitos que estiverem ao nosso redor, na nossa proximidade. Em Apocalipse 8:3, veio outro anjo posto junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Vamos dizer assim, que até no tempo passado, quando ainda estava fechado o caminho para chegar a Deus, entretanto a intercessão, como fumaça e bom cheiro do incenso, atravessava, vamos dizer assim, a cortina e chegava diante de Deus. Ou seja, havia um contato do povo, ou do povo de Deus com Deus, através das orações, a conversa, o diálogo, o incenso, as intercessões pelo mundo, ou pelos nossos pares também, nossos irmãos. Aí figurado no incenso, conforme temos apresentado na lição, que tudo isso tem que ser feito conforme Deus fez. Ou seja, aproveitemos, só pode chegar a Deus a oração que é dirigida a Deus, incenso, oração essa que é queimada pela brasa do sacrifício, da expiação do Cordeiro de Deus. Agora, se alguém quer chegar a Deus através da oração em nome de um intermediário que não seja Jesus, seja ele quem for, das muitas pessoas tomadas como intermediário que os homens colocam, que as instituições religiosas colocam, isso não tem acesso a Deus. Oração a Deus pelo meu pai que era fiel a Deus. Assim não entra no céu de jeito nenhum. Tem que ser por Jesus. A nossa oração, nosso diálogo, nossa súplica diante de Deus, mas baseada em Cristo Jesus, consumido no altar do holocausto. Entendamos bem isso. Que chegaram com incenso, mas com um fogo diferente. E não tem gente chegando com orações diferentes diante de Deus, não baseadas em Jesus crucificado por nós? Então, oração por outros mediadores não é válido. Pode, ao contrário, trazer de Deus juízo e a pessoas fulminadas espiritualmente, porque Deus não aceita alguém entrar na sua presença
senão por Cristo Jesus e este crucificado. É o alerta que no próprio tabernáculo já se coloca para nós. E na época desse tabernáculo, quem foi consumido foram 2 filhos de Arão, 2 sacerdotes, de 5 que existiam. Meu Deus, 40% do sacerdócio foi consumido porque entrou para apresentar a queima do incenso, que é ordenada por Deus, mas de uma forma imprópria, motivado por um fogo diferente. Fogo nenhum diferente pode queimar o incenso ou fazer com que a nossa oração chegue diante de Deus. Ou seja, nem nossa emoção, nem a gente um pouquinho animadinho com alguns aspectos físico ou de algum elemento físico da terra. Por isso que não podia chegar diante de Deus com bebida alcoólica de jeito nenhum. Aí o fogo que nos levaria diante de Deus com ânimo para falar e etc., não seria entendimento, nem expiação de pecado, seria uma coragem louca baseado numa coisa errada. E assim estendo os irmãos um pouco mais, porque há por onde estender. Muitas instituições religiosas colocando artifícios para chegar a Deus. Não é aceito, a não ser alguém chegar pela cruz, pelo Jesus crucificado. Senão, não adianta. Não adianta. Véu, que mais? Fogueira, que mais? Sal mais grosso ou menos grosso, que mais? Aí vamos colocando artifício para chegar a Deus. Não. Ou por Cristo Jesus crucificado ou não tem acesso. O perigoso é ser fulminado. Ainda no parágrafo 3º, podemos estar dizendo, no 3º subtítulo, lugar da habitação de Deus, por fim, dentro do lugar santíssimo, ou santo dos santos, havia a arca da aliança e o propiciatório. Este recinto era restrito ao sumo sacerdote, que entrava ali uma vez por ano. A arca era a única peça dentro desse espaço, onde foram colocadas uma porção do maná, as tábuas da lei, a vara de Arão. Ela simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. E o propiciatório representa Jesus, mediador entre Deus e o homem, e a graça acima da lei. O Santo dos Santos era um ambiente separado do lugar santo por um véu. Quando Jesus morreu na cruz, esse véu literalmente rasgou de alto a baixo, dando a entender que estava aberta a entrada para o Santo dos Santos. Não mais o da primeira casa, o tabernáculo, o templo, e sim o da última casa, o templo espiritual ou o céu, que é a verdadeira presença de Deus, onde Cristo está assentado. Portanto, lembremos da figura anterior que também apresentamos, um primeiro recinto, lugar santo, primeiro tabernáculo, primeiro santuário, e o outro após o véu, chamado o lugar santíssimo, ou santo dos santos, ou segundo santuário, vários nomes, mas por Deus é chamado o lugar santíssimo ou santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Coisas que hoje em dia não se tem um bom entendimento do que deve significar com mais precisão este objeto representar Deus, presença de Deus. Não adianta ajoelhar-se diante de uma arca que está diante de Deus, não. Isso é idolatria, é misticismo. Tanto que essa arca que ninguém via, não era visto por ninguém, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, porque até quando ela se deslocava, estava coberta de tecidos vários, segundo a orientação de Deus. Mas se temos nessa figura que apresentamos, a arca propriamente era o baú, feito de madeira adequada, e
observem, revestida totalmente de ouro, com 2 varais, porque isso no transporte tinha que ser conduzido nos ombros dos sacerdotes. Lembrando que era figura do céu. E se formos entender mais ou menos as coisas do céu, em Ezequiel capítulo 1 nos revela que há uma plenitude, uma coisa imensa, poderosa, que é os seres celestiais, querubins, que assistem diante de Deus e que transportam o trono de Deus. Observe bem. Então, quando se exigia que o sacerdote colocasse no ombro a arca, porque representava então a arca, o trono de Deus, lógico, com a presença de Deus. No céu é assim, na terra tem que ser. Aí vemos o salmo que diz que Deus montou sobre os querubins e voou. Ou seja, Deus não anda de jatinho, não anda de limusine, mas anda de querubim, que é mais rápido do que tudo que se possa imaginar. Ser vivo. Ou seja, a comunhão de Deus com coisas vivas e não com coisas mortas. Tudo com Deus é vivo. Precisamos entender isso. Mas e o propiciatório que cobria o que estava dentro? A vara, o maná, a tábua da lei é a graça. Em Cristo Jesus. Tanto que é chamado propiciatório. Aquilo que nos propicia, nos torna favoráveis, aceitáveis diante de Deus. Atentem bem a isso. E observe que o propiciatório é de uma peça só, de ouro batido, representando Cristo Jesus. Muito bem, continuando e vendo agora alguns versos em Hebreus, capítulo 9, versos 6 até 8, depois 11 e 12. A palavra diz assim: ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo o sacrifício, ou os serviços. Repito, os sacerdotes no primeiro tabernáculo entravam cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, o verso 11, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aí está, em figuras, as coisas colocadas no santuário. Vamos recolocar com nossas palavras: lugar santo, lugar santíssimo. No primeiro lugar, primeiro recinto, era obrigatório entrar todos os dias para a questão do incenso, da oração, da intercessão diante de Deus, e está em dia o castiçal com azeite, vamos dizer assim, colocado nas respectivas vasilhas. E de sábado em sábado, a troca também do pão. Agora, no lugar santíssimo, segundo recinto, uma vez por ano. E mesmo assim, com o sangue do sacrifício da expiação de pecado. Era o dia da expiação por todo o povo de Deus. E nesse dia o sacerdote entrava com sangue e ali aspergia-se sangue diante do santuário. Esta é a colocação que precisamos ter em dia. E se no passado era sangue de cordeiros, agora a citação e a validade é o sacrifício de Jesus, é o seu sangue derramado por nós, que nos dá direito de entrar diante de Deus. E observe que uma vez Jesus morrendo, aí sim, esse sacrifício agradou a Deus. E o véu foi rasgado, ou seja, a porta foi aberta. Todos têm acesso a Deus. Mas lembremos, voltar lá da morte de Jesus, a pia, a palavra que deve estar em nós, entrando, sendo nós luz e pão, e ao mesmo tempo
intercessores constituídos sacerdotes, aí chegamos finalmente à presença de Deus. Então é todo um processo que nós precisamos entender. Mas ninguém pode pensar que tem direito porque tem alguma outra forma de entrar. Não, é isso só. Só Jesus, só o sacrifício, só a palavra, só é aceito diante de Deus. Ao mesmo tempo, frisando, destacando, não é sacrifícios representativos ou que homens podem achar e colocar que vão agradar a Deus. Milhares e milhares de cordeiros, novilhos, pombos foram sacrificados, mas nenhum desses deu acesso direto a Deus. O véu, o impedimento existia. Mas uma vez que Jesus morreu, véu rasgado, está aberto definitivamente. Aí a palavra vai dizer, temos direito de entrar diante de Deus, mas por Cristo Jesus, e agora eu coloco, não véu, mas ele rasgado por nós. É quando Jesus pega o pão e o rasga, o parte diante de todos. Ele se partindo na morte para dar a entrada nossa, o direito de entrada diante de Deus. E Deus aceita. Só por isso. Não tem outra forma. E assim, continuando, podemos partir para a nossa conclusão. Quando temos somente umas breves palavras, o tabernáculo e posteriormente o templo é uma figura perfeita que continua instruindo o leitor da Bíblia que deseja se aproximar de Deus, pois através das figuras e sombras o adorador aprende que Deus é perfeito e organizado, bem como exigente na qualidade da adoração que lhe é devida. Assim percebemos que, se o que era transitório tinha a sua excelência, quanto mais excelente será o que é perfeito e eterno. Nessa conclusão, queremos colocar ainda a palavra que Jesus disse à mulher samaritana. O lugar de adorar a Deus não é em Jerusalém e nem um monte de Samaria. Não é em Jerusalém, num templo em Jerusalém, nem em outro lugar, com templo ou sem templo. Porque Deus é Espírito e Deus busca os que o adoram em verdade e em Espírito. Aí, por favor, me compreendam. Muitos querendo ir a um lugar santo, aqui, ali ou acolá, achando que pelo lugar na terra pode melhor estar diante de Deus. Ilusão e cuidado para não ser misticismo e cuidado para não ser uma idolatria. Cuidado, cuidado. E assim, muitos estão fazendo templos suntuosos e tendo a ousadia de falar que é templo de Salomão, mas voltando ao passado. E nisso estão negando a verdade que lança para o futuro e para a entrada diante de Deus. Por isso é abominação aos olhos de Deus. Qualquer recurso, qualquer santuário que queira atrair o povo pelo que é visível, pelo ambiente, e não pela palavra e a verdade do Evangelho. Tudo isso precisamos ter cuidado, até mesmo na nossa instituição religiosa, no nosso templo. Se alguém algum dia deixar isso aqui tão bonito, ou com orquestra e outras coisas tão lindas, que a pessoa sinta-se bem na carne para vir para cá, aqui está deixando de ser casa de oração, onde o nome do Senhor é invocado. Espero que tenham entendido. É mais fácil achar Jesus no deserto? É mais fácil achar Jesus na estrebaria do que achar Jesus no santuário construído pelos homens. Irmãos, coloquem na devida proporção isso. Não estou negando que se possa ter excelências, mas ninguém vai achar Deus num lugar por causa da excelência que os homens apresentam. Tem que haver palavra, tem que haver unção, tem que haver a verdade de Deus, o Espírito de Deus ali presente. Assim colocado, lembremos que nessa lição tivemos, no estudo de Êxodo, o título O Tabernáculo como lição 9,
E os subtítulos no nosso desenvolvimento, as instruções para o tabernáculo, o pátio do tabernáculo e o lugar da habitação de Deus, ou seja, o santuário propriamente dito, a tenda de morada de Deus propriamente dito, nos seus dois recintos, lugar santo e lugar santíssimo. E o nosso texto áureo, Deus está orientando e dizendo: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Nosso texto áureo é em Êxodo 25, verso 8. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.